Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado estadual Felipe Mota, do União Brasil. Como está a saúde financeira e fiscal do governo do estado? Quais as causas e as consequências das dívidas bilionárias do governo Eumano de Freitas? Vamos abordar os principais projetos e as principais bandeiras do deputado do União Brasil. Ainda, eleições 2024, as projeções do parlamentar para a disputa do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Felipe Aguiar Fonseca da Mota é graduado em Direito. O convidado é de tradicional família da política cearense. Felipe Mota atuou em diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Empresário, o entrevistado é produtor rural. Nas eleições de 2022, Felipe Mota foi eleito deputado estadual pelo União Brasil. Na Assembleia Legislativa, o convidado é membro titular de 3 comissões técnicas permanentes: da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Fiscalização e Controle e da Comissão de Agropecuária. E é com o deputado estadual Felipe Mota que converso no programa de hoje. Muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Uma honra nossa, Erivaldo. Nós estamos aqui na TV Otimista para nós conversarmos um pouco sobre a situação nacional, o que é que isso vai impactar no estado do Ceará, e eu desejo a todos nós uma boa entrevista. Perfeitamente. Eu fiz aqui uma síntese da história política do senhor, um pequeno perfil que a gente costuma apresentar. Nas palavras do senhor, quem é o deputado Felipe Mota? Nos conte um pouco da sua história. O deputado Felipe Mota é um apaixonado pelo Ceará, um menino que cresceu nas mesas da política cearense. Eu sempre tive a honra de acompanhar o meu pai, que foi prefeito no município pequenino aqui de Capistrano, meu tio, que foi governador e deputado federal Gonzaga Mota. Eu era aquele menino que andava com ele pelo estado do Ceará desde os 9 anos de idade, inaugurando obra, entrando na casa dos tradicionais políticos do estado do Ceará. Então eu gosto muito. Na verdade, você tem que... Eu não trabalho, eu amo o que faço, né? É diferente de você estar na política. E o político não é só aquele com mandato, porque eu sempre fiquei nos bastidores da política, né? Eu sempre fiquei mais naquela parte braçal da política. E agora eu acho que chegou a oportunidade de eu desempenhar o meu trabalho e mostrar um pouco do que eu aprendi para a política do estado do Ceará. Perfeitamente. Fazendo aqui uma ponte com um dos pontos de nossa pauta, deputada, o senhor deve ter tido a oportunidade, durante a sua estrada política, ou em mandato, ou observando os bastidores, como foi difícil a caminhada do estado do Ceará para hoje ter uma espécie de respaldo fiscal em nível nacional e até internacional. Se chegou aqui a duras penas, né? Eu vejo o seguinte: existe 2 situações. Existe o Brasil antes da Constituição Federal e existe o Brasil pós-Constituição Federal. Porque antes, os governadores e prefeitos, eles tinham que passar o pires na esfera federal, no governo federal e nos ministérios, para poder se sustentar e para poder sobreviver. Pós a Constituição de 1988, que foi quando as diretrizes passaram a existir e quando o Estado, no caso, o Estado do Ceará, começou a receber as transferências constitucionais, começou a ter e saber o que seria de direito do Estado, isso passou a ter uma outra política. Depois de tudo isso é que começaram-se a desenvolver a política de desenvolvimento social, a política de infraestrutura, começaram a ter segurança jurídica para se fazer empréstimos internacionais. Então tudo isso foi um modelo desenhado e criado, foi um tijolo por tijolo, entendeu? Um planejamento de médio e longo prazo, né? De médio e longo prazo. E hoje você tem um país
que nós somos a maior esfera na América do Sul, nós temos uma importância gigantesca no mundo, devido ao agronegócio, devido à alimentação. O mundo todo olha para o Brasil. O mundo não se preocupa só com a Amazônia, não. Entendi. O mundo se preocupa com a Amazônia e se preocupa também com o alimento do mundo. E o Brasil é esse país que vai proporcionar tudo isso ao mundo. A figura do planejamento público entrou nesse debate de uma forma muito forte e hoje é praticamente inimaginável um governo de qualquer ente federado que não tenha ali um planejamento à mesa, né? Hoje as secretárias de planejamento, elas são mais do que secretaria. Elas dão as diretrizes dos passos que os governantes podem ir. O que é que eu tenho muita preocupação com isso? É porque eu sou aquele gestor que eu sou a favor de políticas de Estado. Entendi. Eu acho que deveriam ser 80% de políticas de Estado e 20% de política de governo. Para diferenciar, a política de Estado é aquela que não pode parar nunca. É aquela, digamos, saneamento básico. Se você é governador e fez 10% de saneamento básico em todos os municípios do Ceará, para os próximos 4 anos a meta são mais 10%. E aí subsequente, porque se você pegar a vontade do gestor, a vontade do governante de fazer aquilo que você acha que na sua mente, que os seus aliados querem que você faça, fica difícil de você usar políticas para fazer políticas de Estado. Entendi. Políticas que têm que acontecer. Duplicação de rodovia é política de Estado, porque vai facilitar o escoamento de produção, vai melhorar a produção do Estado. Políticas de desenvolvimento de distritos industriais com infraestrutura, que é você ter água, energia e estrada. Tudo isso que são políticas de Estado que deveriam ser obrigatórias, né? Não é LDO que nós estamos agora aí, dia 30, o prazo final para nós darmos as diretrizes, era para ser 80% de diretrizes de política de Estado que já vinham prontas e 20% que nós iríamos sugerir, né? Algo que fosse de interessante. Independentemente do ciclo político do poder. Independentemente, né? Esse ciclo político, o ciclo político, é normal que as pessoas consigam fazer essa alteração. Entendi. Né? Agora é o PT, amanhã pode ser a União Brasil, depois pode ser o MDB e assim sucessivamente. Mas o importante é que nós possamos ver dados. O técnico, as empresas de consultoria que fazem compliance internacional, eu estou querendo trazer isso para o mundo político, o que é que eles fazem? Quais são os dados daquela empresa? O que é que aquela empresa está dando de rentabilidade? Aquele negócio que ele tem está rentável ou não? Assim deveriam ser feitos com o Estado. Nós temos que ver qual é a política melhor para o Estado. É nós investirmos no hidrogênio verde, lá no Porto do Pecém? É nós darmos um passo em um novo parque industrial? É nós investirmos no turismo? Então, nós temos que ter essa dinamização estratégica. Entendi. Quando o senhor fala em compliance do mundo corporativo, a gente está falando da iniciativa privada. Nós temos na história do Ceará, já está nos livros de histórias, a figura do hoje ex-senador Tasso Gereissati, que mudou a face institucional e fiscal do Estado do Ceará. Mas essa teoria de que o poder público, de que a gestão pública deve ser gerida tal qual uma empresa, é uma tese um tanto quanto polêmica. Faz sentido ter a mesma visão empresarial no poder público, deputado? O Tasso viveu os dois momentos. O Tasso foi governador em 86, assumiu em 87, então ele passou pelo momento onde ele enfrentou uma Assembleia Legislativa contrária a ele. O Tasso, quando aconteceu a primeira eleição, quando o Tasso foi governador, o presidente não foi dele. Exato. Ele perdeu a presidência da Assembleia, né? O Manuel de Castro. Com o Antônio Câmara, Antônio Câmara, aliás. Então, o que é que acontece? O Tasso vivenciou isso em 87, depois ele pegou a Constituição, que o Tasso ainda ficou passando o Pires um ano, e depois ele começou a ter as transferências constitucionais que deram uma segurança maior. O que é que o senador Tasso fez? Que é uma referência para todos nós, né? O senador Tasso, ele pegou o Estado, pegou aquela máquina que já vinha envelhecida, tá certo? E mudou o que tinha que mudar, ou seja, cortou na carne. Entendi. Se nós tínhamos 100 funcionários em um órgão, ele disse, olha, nós só precisamos aqui de 70.
Então vamos tentar remanejar os outros 30 para onde não tem, ou então vamos cortar. Uhum. E aí ele teve essa coragem. Chama todo mundo que tiver na folha, né? Chama todo mundo que está na folha, gente que poderia estar fora, gente que estava em outro órgão, essa coisa toda. Então, é muito difícil para o político ele chegar e querer fazer essas mudanças, essas alterações. Mas a política, ela tem que ser feita de coragem. A pessoa tem que ter a decisão, tomar a decisão correta no momento exato, porque se você deixar, o que é que acontece? Vem um prejuízo bem maior a médio e a longo prazo. Muito bem. Deputado, a gente fez todo esse preâmbulo, recuperou alguns fatos históricos, né? Para chegar agora em 2023, quando a gente tem um governador eleito com o apoio do então governador, na época já licenciado, mas ainda com muita influência política, o hoje senador licenciado e ministro da Educação, Camilo Santana, no contexto em que o atual governo está indo buscar empréstimos bilionários, né? Parte desse dinheiro para pagar dívidas já em aberto, né? Eu queria saber do senhor a avaliação, como que isso é visto nessa linha do tempo que a gente meio que traçou aqui, né, nesse nosso primeiro bloco, e como que isso pode interferir na saúde fiscal do Estado. Isso é fácil de nós falarmos. O que é que o Estado do Ceará vem fazendo? O Estado do Ceará, ele buscou empréstimos internacionais junto ao Banco Mundial, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para se fazer investimentos. Um exemplo, investimento no campo, com o Projeto São José. Investimento no desenvolvimento social, com o PROARES. Então, o Estado buscou para fazer investimentos em rodovias duplicadas, em aeroportos, em portos. O Estado buscou para se fazer investimento. O PECEM, Castanhão, né? O que está acontecendo nesse instante é um movimento retrógrado. O Estado está pegando um empréstimo para rolar dívida, para poder fazer uma equiparação organizacional de dívidas. Aí me diz o seguinte, se tu pega para investir, as políticas sociais chegam lá na ponta. Se você pega para rolar dívida, não chega política social nenhuma, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, com certeza ele tende a piorar no estado do Ceará, e nós que já somos um estado pobre, ficamos mais pobres ainda. Olha, para você ter ideia, um dado bem simples. O estado do Ceará, que tem tradição na ovino-capinocultura, nós fomos o terceiro por muitos anos no estado do Ceará. Por falta de investimento, hoje nós somos o quarto. O Piauí já ultrapassou o estado do Ceará. São dados que parecem não ser importantes, mas quando você vê essa perspectiva de se buscar 2 bilhões e 600 milhões de reais para rolar dívida, eu quero falar para aquele que precisa ter um entendimento mais simples. É como se você devesse a um cartão de crédito, né, pedisse dinheiro a um outro banco ou um agiota para rolar a dívida do cartão de crédito. Resumindo, você não melhorou em nada. Você está só transferindo a dívida, né? Você está só transferindo. Então, o que é que eu vejo? Eu percebo que o governador Elmano de Freitas, dizem os mais experientes que ser governador não é mérito, é sorte. Tá? Então, acho que o governador Elmano de Freitas pegou um estado vindo do governador Camilo, pós uma pandemia. Eu também não quero ser aquele... Dá um desconto aí, né? Quero dar um desconto. Pós uma pandemia, ele tentou fazer algumas coisas, elegeu o seu sucessor no primeiro turno, mas o governador Elmano agora ele está tendo que ser governador dos problemas também. Entendi. Né? Não só das bondades. Tem aí o bônus e tem o ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. Mas, deputado, na prática, os governos, eles acabam, no dia a dia, pagando contas anteriores e fazendo contas para os governos que vêm. Isso. Não é mais ou menos essa lógica de Elmano estar contraindo empréstimos para pagar contas anteriores e fazer outras para os próximos governos? Eu acho o seguinte, eu acho que se ele estiver nesse rumo aí, ele está indo muito errado. Porque como é que você vai pedir 2.600, aí você vai ficar usando o que você arrecada? E se essa reforma tributária tirar alguns recursos nossos? Eu tenho usado uma frase que diz o seguinte, todos terão que perder na reforma tributária para o Brasil ganhar. Mas nós já sabemos o que é que vai impactar a reforma tributária no Nordeste brasileiro, principalmente na indústria
que tem o seu tripé da indústria, está dentro dos incentivos fiscais. Como é que vai ser visto isso na reforma tributária? Eu fui chamado de sisudo na Assembleia Legislativa quando eu disse que não se precisaria votar aquela parte dos incentivos fiscais para a indústria. Eu disse, isso não precisa. Deixa as coisas acontecerem no primeiro ano para nós vermos o que é que acontecer. Tanto que com 30 dias após, o governador voltou e pediu que se encerrasse. Então ele entrou num desgaste desnecessário. A culpa foi de quem, eu acho? A culpa foi do compliance do Estado. O Estado deveria ter gerido melhor, trazido mais informações ao governador, porque até problema nós temos que resolver para e passo. O senhor diria que um político, um gestor, independentemente de ser o Eumano ou não, ele mal orientado ou mal informado, ele toma decisões equivocadas, né? Ele foi mal orientado. Foi induzido a cometer, Ele foi né? induzido ao erro. E no ímpeto de se atender, a Assembleia Legislativa também discutiu muito pouco. Entendi. Eu acho que estava com a necessidade tão grande de se aprovar aquelas situações que acontecem em Brasília. Como é que acontece? Eu já estive lá, secretário parlamentar no Senado Federal. Vamos colocar tudo de ruim no primeiro ano para nos outros 3 nós administrarmos. Então, eu acho que o governador foi mal interpretado. A ansiedade política, nesse ponto aí, ela acaba prejudicando, né? Acaba. Eu acho que o Estado do Ceará está passando por um momento que tem que acender a luz amarela. Nós não estamos bem financeiramente. Quem disse isso foi o IPES, que é o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará. Está lá no site, para quem quiser ver, que o nosso Estado hoje ele tem 48% de despesa com pessoal. Então, de tudo que nós arrecadamos, 48% é para despesa com pessoal. Será que isso tem como a gente administrar? Né? Como é que está o piso da enfermagem? Por que é que nós demoramos tanto a votar o piso dos professores? E os servidores estaduais que estão sem aumento nenhum. Então, são coisas que você tem que ir discutindo, que tudo isso deve se abrir uma mesa de negociação. E não tem que ter medo, porque muita gente diz, não, vamos deixar para nós discutirmos com esses sindicatos após. Não é isso. Você abre a negociação logo no início, conta como é que está a história do Estado. Por que é que os tribunais são tão fortes em auditoria? Porque eles auditam e informam para aqueles que incorrem em erros. Ao longo do processo. Ao longo do processo, eles incorrem em erro, o tribunal quer que corrija. Então isso também fica bonito para o Estado do Ceará. Né? Nós temos os auditores do Tribunal de Contas, temos o Tribunal de Contas da União. Não custa nada você trazer para a mesa. O que é o mais importante na política hoje é transparência. Se você tem transparência, e se o governante é quem informa isso à população, você ganha o mais importante, que chama-se confiança. Abrir o jogo faz parte, né? Faz parte, está aqui. O que acontece é isso. Entendi. Nós estamos com essa dificuldade, eu só vou poder investir 12%, não vou conseguir investir 20%, Vamos como imaginava. pactuar para frente, né? Vamos pactuar para frente, o Estado do Ceará é isso, e todo mundo se arma, todo mundo se prepara. O mercado privado também se prepara para poder investir de acordo com o que a gente está dizendo. Porque na época das vacas magras pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Ok, deputado Felipe Mota, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco estaremos aqui para o segundo bloco do programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Felipe Mota. Ele é deputado estadual do União Brasil, faz parte do bloco de oposição ao governo do Estado, hoje liderado por Eumano de Freitas, que inclusive, né, ex-deputado, sabe como funciona a Assembleia, que poderia está participando mais desse debate sobre as dívidas, ou deputado? Ele conhece bem a casa, né? Eu sempre... Até como advogado? Eu sempre digo que quem passa naquela casa, ele tem um aprendizado muito forte. Então, ele passa um degrau, e eu acho que ele, como governador, ele tem toda uma situação que o facilita.
Entendi. E saber como é o movimento da casa, como é que são as comissões, e vejo que o governador passa por um momento difícil. Entendi. Tá? Muitos projetos votados em urgência, praticamente que ignorando as comissões, porque as comissões foram formatadas. Perceba o seguinte: em fevereiro, quando nós deputados assumimos, o presidente da Assembleia tem 10 dias para poder se montar as comissões. O presidente da Assembleia não montou as comissões no período que foram votadas as primeiras e piores matérias que o governo mandou. As pessoas precisam saber que no próximo ano o ICMS vai aumentar de 18% para 20%. E ainda tem mais 2% do FECOP. Então, o cidadão cearense pagará 22% de ICMS no estado do Ceará. Isso quer dizer que, se houvesse as comissões, teria havido mais debate sobre o assunto? Teria mais debate. Você criar a quantidade de secretarias que foram criadas para poder resolver problemas políticos. Nós estamos na contramão do que o Ceará sempre vivenciou. Nós éramos tidos como um estado estadista, assim, um estado respeitado, um estado onde as pessoas o viam como o diferente no país. O nome Ceará se reflete aos grandes estadistas do mundo. Esse era o Ceará do turismo, o Ceará da indústria, o Ceará da cultura. Então, tudo isso norteia o estado do Ceará. A Assembleia, nesse sentido, em que a pauta é conduzida, ou quando os projetos chegam, ela deveria ser mais altiva, porque assim, tem aquela velha crítica do parlamento, que às vezes que não debate muito, vira ali quase que uma repartição pública carimbando os projetos que vêm. Deveria haver mais espaço para esse tipo de discussão? Olha, vamos com mais humildade. Vamos lá. O deputado Felipe Mota é de oposição independente. Eu não tenho padrinho. Certo. Tá? Comigo eu fui eleito rodando o estado do Ceará, defendendo as minhas bandeiras, então eu não tenho padrinho. Deve satisfação aos eleitores, né? Devo satisfação ao estado do Ceará e aos meus eleitores, né? Eu te digo que eu já tive, nesses 5 meses de mandato, 4 projetos aprovados pela bancada do governo. Mas eram projetos que interessam à sociedade cearense. Apresente-os aqui rapidamente. Digamos, um projeto importante na área da saúde, que é o projeto que inclui os hospitais dos municípios em condição para poder participar do pacote ou do bloco aí das cirurgias eletivas, né? Do programa de mutirão de cirurgias que o governo do estado está fazendo aí um investimento de 130 milhões em parceria. Convênios da CESA com os estabelecimentos locais. Com os estabelecimentos. Então, antes não tinha os municípios, não se considerava que os municípios pudessem Foi uma boa esse sacada direito. Isso aí, ó. E aí nós colocamos isso para poder facilitar, para que o paciente lá de Araripe não venha para Fortaleza para fazer uma cirurgia, se ele pode fazer em Barbalha. Então, são coisas que são pensadas, né? Entendi. Teve um outro, que foi a questão agora dos consórcios, vai ser votado agora essa semana, os consórcios agropecuários. Por que a gente pensa no consórcio agropecuário? Tem consórcio de saúde, tem consórcio de resíduo sólido e agropecuária. E os pequenos produtores, que por muitas vezes precisam de uma mini fábrica, não digo nem uma fábrica gigante, mas de uma mini fábrica de laticínio, precisa-se de se organizar a cadeia de quem produz, de quem faz a coleta, de quem leva para o laticínio. Então, os consórcios é para isso, porque às vezes um município consegue coletar e um outro município consegue produzir. De acordo com a vocação da micro-região ali, De acordo com a vocação, exatamente, da micro-região. Então, o leite na Sertão Central, a capinocultura nos Inhamuns, por aí vai, né? Por aí vai. Na Ibiapaba, hortifruti granjeiro. Né? Hortifruti granjeiro, flores, né? Que hoje está muito rico. O maciço de Baturité, para você ter ideia, nós produzimos 900 caminhões de frutas e verduras, descem toda semana para a Ceasa e para os supermercados de Fortaleza. Da Serra do Maciço de Baturité. O Maciço de Baturité está retornando fortemente com café.
novamente, o nosso café sombreado está voltando fortemente ao mercado. E isso tudo se deve a uma política. Pra você ter ideia hoje, dados que são importantes para a população saber. Nós temos 91 fiscais da ADAGRE. Como é que você tem 91 fiscais para um estado do Ceará, para as fronteiras, para poder aprovar projeto, para poder dizer quem é que está certo ou não? Ou seja, você tem 91 fiscais. Então, um concurso para a ADAGRE tem que ser em urgência. Tá? Que é a Agência de Desenvolvimento Agrário, né? Então, da agricultura. Né? Então, são coisas que você precisa saber. Digamos, a Emates. A Emates, praticamente, ela tem o mínimo do mínimo do mínimo para poder se dar assistência técnica no campo. E é de excelência. De excelência. Nós precisamos voltar com a Emates. Mas o que é que acontece? As pessoas descobriram essa história de terceirização. E essa terceirização, ela tem roubado o principal de todos esses órgãos, que é a coleta da vida desses órgãos. Eles já conhecem os estudos de solo, eles já conhecem a necessidade regional de cada um. E aí eles entregam para uma terceirizada que vai tentar fazer tudo novamente, quando os laboratórios universitários e os laboratórios dos órgãos tem tudo guardado numa sala. Ou seja, corremos o risco de uma terceirizada tentar descobrir a roda, né? Exatamente. Para quê? Se nós temos toda uma situação preparada. Olha, o governo Vigílio Távora, voltando aqui, o Vigílio ele tinha pensado a questão dos minérios no estado do Ceará. Ele sempre pensou muito nisso. Tanto que está aí a questão do granito, lá na Meruoca, lá em Granja, essa coisa toda. Mas ele sempre pensou muito nisso. Mas o estado do Ceará parece que a política para os minérios, né? Ele anda em passos lentos. Você vê uma riqueza que nós poderíamos estar coletando urânio lá em Santa Quitéria, tá? Mas cadê o que é que está preparado? Até para poder dar segurança à população. Né? Porque não é só você fazer isso, você tem que gerar segurança para a população também. Isso foi um outro projeto do senhor, olhando aí para esses arranjos, né, de interesse localizado. Essa é praticamente, eu participei pelo estado do Ceará, no Ministério da Indústria e Comércio, do setor de arranjos produtivos locais. Então, por conta desses arranjos produtivos locais, eu pensei no estado do Ceará com mais técnica, sabe? Mais dinamizado. Entendi. Aí quando o senhor fala, recuperando aqui um pouco, que teve 4 projetos aprovados pela base do governo também, né, já que precisa de uma quantidade de votos, o senhor quer dizer que não é o independente, o parlamentar opositor, aquele radical, não li e não gostei, né? Eles poderiam dizer o seguinte, olha, o deputado Felipe Mota é contra a gente, não vamos aprovar o projeto dele, né? Eles poderiam dizer isso, mas eu acho que eles entendem que assim como eu sou técnico, eles também estão sendo, porque eu aprovei projetos do governo. Digamos, o projeto Ceará Sem Fome. Pelo mérito, né? Eu fui a favor, porque eu vejo a dificuldade de 1.400.000 cearenses que não têm o que comer ou fazem uma alimentação irregular. Onde é que está a segurança alimentar da nossa população? A questão do projeto das cirurgias, eu defendo desde a minha campanha. Eu defendia o mutirão das cirurgias. Por quê? Porque a pandemia, ela reprimiu por 2 anos e 8 meses de essas cirurgias serem feitas. Então, tem muita gente sofrendo. Tem 8.500 pacientes, nesse instante, esperando cirurgia de colo do fêmur. Você sabe o que é isso? Pessoas mais velhas, gente que não tem condição de ter um cuidador, de não ter isso. Então, tudo isso são políticas que você tem que fazer com tranquilidade, com transparência e mostrar para a população a verdade. Entendi. Vamos fazer aqui um link sobre o primeiro ponto da nossa conversa, deputado, que é justamente a parte dos empréstimos bilionários, né? Ao lado dessa situação do Ceará, que tem aí a metade no Bolsa Família, que tem essas dificuldades sociais que o senhor coloca. E no orçamento, eu queria que o senhor detalhasse um pouco e desse a sua avaliação. Hoje se tem uma rubrica de pagamento de dívidas superior à dos investimentos, né? Como que isso afeta lá na ponta essa massa de cearenses que precisa do poder público? A população não sabe disso. Por que a população não sabe?
porque não se desenha, não se põe com transparência para dizer, nós vamos investir menos porque nós estamos pagando dívidas de 8 anos, de 10 anos, que foram feitas anteriormente, independentemente de qual governador tenha feito. Eu acho que cada um deixou o seu legado. Cada um do Ceará tem a sorte de ter bons governadores. Uma sequência boa, uma sequência. Porque às vezes um ruim Isso. derruba o trabalho de todos os outros. Eu não quero que seja o Elmano esse. Claro. Tá? Porque o nosso estado já sofre muito. Então, quando você tem a capacidade de investimento menor do que o pagamento de empréstimos, juros, o que é que se coloca? Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar. Acho que tem que ter ajuste. Fizeram, eu sei aqui, que fizeram muitos convênios com municípios, agora no ano passado, para se poder ter retorno político. Entendi. E esses convênios agora, que não serão pagos, o governador terá a coragem de cancelá-los? Mas não serão pagos porque não vai ter caixa? Porque eu acho que o estado do Ceará não vai ter caixa para isso. E te digo mais, obra ela tem que ter continuidade. Existe um cronograma físico-financeiro. A obra acontecendo aqui e o dinheiro entrando para poder se pagar. Existe um para e passo. O fluxo de caixa. Na hora que você deixa uma obra parada, os produtos aumentam. Uma tabela, que inclusive tem uma tabela do estado do Ceará, que é feita pela CEINFRA, que essa tabela ela não está acompanhando o mercado. Ela está uma tabela anterior. Sim. Então, todo o mercado está esperando que o estado do Ceará faça a publicação dessa tabela da CEINFRA para que ele possa dar continuidade às obras. Por quê? Porque a tabela atual ela não está precificada corretamente. Houve até uma polêmica aí de umas empresas que mergulharam, né? Não quiseram abandonar, aliás, eu acho que nós vamos passar por um momento muito difícil com as pequenas e médias construtoras. Porque os convênios estão feitos, as licitações foram feitas com preços anteriores. E por que é que não foi executado? Porque não tinha o para e passo do físico financeiro. Entendi. Então, tudo isso é um problema para o Estado. Isso não está no mundo da sociedade, mas ela está no seio do problema do Estado. Entendi. Entendeu? E isso é um problema que pode acarretar mais custos, né? Porque uma obra parada, quando você vai retomar, você tem todo um prejuízo, inclusive até de ter de refazer algumas coisas. Obra parada são 2 prejuízos, né? Porque quando se para a obra, que a construtora sai de lá, as pessoas levam por muitas vezes algum material que fica na obra, roubam mesmo porta, lâmpada, a parte elétrica. E aí quando a construtora volta, ela diz, olha, eu tinha uma ordem de paralisação aqui, paralisei, os preços não estavam dando para fazer, e aí começa um imbróglio. Entendi. Com os tribunais e com as construtoras, né? Entendi. O senhor atribui, e aqui é mais um fato que está registrado na cobertura jornalística, aquela onda de adesão ou de adesões de prefeitos municipais à então candidatura do PT a convênios, a coisas do tipo, esse tratamento também do governo com as prefeituras? Também, porque veio uma onda do presidente Lula, né? Ficou a onda vermelha do Lula, ficou a onda vermelha no estado do Ceará, mas precisava-se ter a confirmação de quem seria o candidato. Né? E na hora que escolheram um candidato, que era um candidato que não tinha muito desgaste, ele não tinha desgaste porque não tinha passado a campanha inteira dizendo que seria candidato, né? Como eles disseram que seria Mauro Filho, Isolda Sela, né? Eram 4 candidatos, os pré-candidatos, né? Zezinho, né? Albuquerque. Então eles passaram a crescer isso, e o Evandro, né? O presidente Evandro. Então eles criaram, quando botaram o Elmano, nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui para poder acender esse fogo. Aí o fio do bigode foram os convênios. O fio do bigode, o governo falou mais alto. Aí aquela palavra que diz que governo é governo, falou mais alto. Entendi. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, mas antes, deputado, eu gostaria que o senhor deixasse aqui com a nossa audiência como que faz para lhe encontrar nas redes sociais. É muito fácil, aqui é um só, deputado Felipe Mota, você me encontra lá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, eu estou em todas elas, acompanhando e também expondo os meus pensamentos. O senhor gosta de um debate, se esconde, vai para cima? Eu gosto do debate, gosto do debate, sempre respondo. Recebe alguma contribuição para o mandato? Recebo também
o retorno, Retorno. dessas pessoas. Sugestão de pautas. Né, Converso muito, sempre peço que quando a pessoa está discutindo comigo ali, eu peço que se ele pode ir até o meu gabinete para nós conversarmos mais, porque às vezes tem professores universitários, né? Tem médicos já aposentados, juízes Querem contribuir, que né? querem contribuir, e eu gosto de escutar, porque a experiência, se você não escutar o passado, você não consegue desenhar o futuro. Perfeito. Então, só para repetir, como é que ele encontra? Deputado Felipe Mota. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco teremos o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o deputado estadual Felipe Mota, do União Brasil, que também está nas redes sociais. Quem não anotou da primeira vez, como é que faz? Anotou, deputado Felipe Mota. Deputado Felipe Mota. Então está lá no Instagram, está no Facebook, está em todo canto aqui para a gente poder discutir o Ceará. Aliás, o União Brasil, deputado, é de uma bancada ali do centro, centro-direita, que é muito forte nas redes sociais, né? Os deputados, inclusive um ex-parlamentar, o capitão Wagner, tem muita força nas redes, outros deputados, né? Ali do União Brasil, do Partido Liberal. Aí eu lhe perguntaria nesse gancho, como é que está esse espectro político aqui no estado do Ceará, olhando para as eleições do ano que vem? Vamos lá, falar de 2024, Isso. né? O União Brasil é um partido a qual eu escolhi por ter independência, né? Foi uma criação do PSL com o DEM, Isso. que era uma unificação. Eu já via como um partido de terceira via, né? Ele não tinha aquela característica dos extremos, nem ligado ao PT e nem ligado ao bolsonarismo, embora no partido tivessem aqueles deputados, eu estou falando de deputados federais, que tenham as suas definições, né? Eu sempre fui muito determinado e digo que sou um conhecedor de gostar de políticos técnicos, né? Entendi. Tanto que nem o Lula e nem o Bolsonaro me agradam, porque eu não vejo técnica neles dois, né? Eu vejo uma questão de extremismo. Digamos, eu sou fã de um Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, de um Zema, que tem a minha característica. Então, você tem o direito de se identificar com alguém que você acredita, né? E no União Brasil, trazendo aqui para o estado do Ceará, nós temos o capitão Wagner, que foi um gigante na eleição de 2022. Wagner teve 35% dos votos. Inclusive ganhou em Né? Fortaleza. Ganhamos em Fortaleza. Você sabe que não é fácil. E contra duas máquinas, né? Nós estávamos contra a máquina do governo e contra a máquina da Prefeitura de Fortaleza, que também tinha o seu candidato, né? Então, tudo isso faz com que a gente possa desenhar e acreditar um projeto tão forte para Fortaleza. Fortaleza tem como crescer e como melhorar assustadoramente. Nós não podemos ter uma Fortaleza do apartheid. Hoje nós temos uma beira-mar que vai da historiador Raimundo Girão, e nós temos uma beira-mar que é a beira-mar do Pirambu, da Colônia, do Cristo Redentor, que é a beira-mar daquele projeto que a ex-prefeita Luiziane, Vila do Mar, né? Vila do Mar, desenhou. Então, nós precisamos ter uma Fortaleza só. Nós precisamos pensar em outros corredores. Nós precisamos pensar na integração de Fortaleza com os municípios vizinhos que são da região metropolitana, para que a gente possa ter o crescimento paralelo. Alguns problemas são comuns, né? Os nossos problemas, eu fui secretário em Maracanaú e fui chefe de gabinete em Caucaia. Então, dois municípios da região metropolitana que convivem com os mesmos problemas. E não dialogam, né? E não dialogam, né? Que não conseguem se acertar, principalmente na questão da saúde. Tem uma matriz mínima de governança, né? Que eles poderiam ter uma matriz mínima para isso. Então, precisam dialogar. E União Brasil é esse partido. Lá nós temos 4 deputados estaduais, onde tem o Felipe Mota, que é independente,
o Oscar Rodrigues, que faz oposição, juntamente com o Moses Rodrigues, que é deputado federal, o Firmo Camussa, que é aliado do PT, e a deputada Fernanda, que são aliados do PT, inclusive eles disseram isso na reunião do partido, para ficar muito transparente. Sim, sim. E nós temos a Daiane do Capitão, juntamente com o Sargento Reginaldo, que esses são do seio do grupo do ex-deputado Capitão Wagner, né? Sim. Eles são pessoas muito ligadas, digamos. O Felipe Mota gosta muito do Capitão Wagner. Por que que gosta muito? Porque o Wagner é um homem do diálogo, é um homem tranquilo, não é de estar agredindo ninguém, ele fala as coisas certas, na hora certa, e eu acho que chegou a hora de a população de Fortaleza dar uma chance ao Wagner. Entendi. O Wagner tem muito a contribuir. Ele é muito vontadoso. E quando você tem um político vontadoso, isso fica muito bem para uma capital como Fortaleza. Nas últimas eleições, o capitão Wagner disputou com o apoio do PL, que agora se movimenta para ter uma candidatura própria. O que que isso diz da candidatura, do palanque do capitão? Vai ter essa fragilidade inicial? Eu acho o seguinte, eu sou contra a hegemonia. Hegemonia em quê, deputado? Como é que você já tem o presidente da República, tem o governo do Estado e agora você quer a prefeitura da capital? Fortaleza já deu diversas vezes uma resposta a quem pensa que Fortaleza ela consegue ser amarrada. É uma cidade rebelde? É uma cidade rebelde tal qual o Rio de Janeiro. São duas capitais que eu vejo com a rebeldia. E eu acho que Fortaleza está feliz. Eu acho que Fortaleza está feliz com a constância. Nós tivemos aqui o maior prefeito da história do Brasil, que foi Juracy Vieira Magalhães. Ninguém queira botar o título de melhor de Fortaleza, porque o melhor prefeito de Fortaleza foi Juracy Magalhães. Eu respeito aos outros, ao próprio Ciro, que foi prefeito, a Roberto Cláudio, que, aliás, o Juracy foi vice dele, né? A Luiziane, mas me desculpe. Igual o doutor Juracy, retire os problemas que ocorreram, que não foi com ele. De onde vem essa convicção do Juracy? Eu digo do Juracy o seguinte, pegue a Fortaleza quando foi transformada. A Fortaleza tinha o Tasso Gereissati, juntamente com o Ciro, tá certo? Juntamente com o Ciro, que eles começaram um processo. O Ciro saiu para ir para o governo, o Juracy ficou, e contra o Tasso, que estava fazendo já um grande governo, que já estava conseguindo sair daquela história que eu te disse, das transferências constitucionais, o doutor Juracy aplicou o dinheiro da capital onde se precisava. Na abertura de grandes avenidas, de construção de escolas. Ele foi um homem que deu esperança novamente e obrigou que os próximos prefeitos fizessem algo para não ser comparado a ele. Até se chamava a Era Juracy Magalhães, né? Ele Juracy abriu Ele abriu uma história, tanto que você teve um grande técnico nesse intervalo, doutor Juracy. Quem foi? Antônio Cambraia. Né? Ele foi um grande técnico, ele pensava e tinha que ter continuidade das políticas públicas. Inclusive na saúde, né? Ele reformou o IJF, que ficou outra coisa, né? O IJF, olha, eu quero dar um dado aqui, para os cearenses saberem a importância. O IJF, ele recebe praticamente 70% do que se tem de traumato-ortopedia no estado do Ceará, se não for para o IJF, não roda. Do Ceará. O que você mais vê lá no IJF são ambulâncias do interior do estado. Agora me diz uma coisa, tem uma pactuação da Prefeitura de Fortaleza com esses municípios? Não. A Prefeitura de Fortaleza faz isso para o estado do Ceará. Até o Sarto e o Eumano andaram trocando aí. Teve essa farpas, troca. Né? De farpa, isso é teu, isso não é seu, isso é teu. Então, nós temos muitos problemas, digamos. Tem muitos problemas constantes que nós precisamos deixar a política partidária de lado e sentar à mesa. Oncologia, câncer no estado do Ceará. 80% do serviço de oncologia do estado do Ceará está todo interligado à Fortaleza. Que é caríssimo, né? 12% no Cariri, em Barbalha, e 3% na Zona Norte. Ou seja, que é caríssimo, que tem um custo aí anual de aproximadamente
150 milhões que tem uma história de uma PPI, que tem uma divisão. É um negócio que a gente tem que conversar mais para explicar, entendeu? Claro, o ex-deputado Capitão Wagner hoje é secretário da Saúde de Maracanaú. Esse debate sobre política pública para essa área vai entrar na discussão para prefeito? Vai ter que entrar. Vai ter que entrar pelo seguinte, porque hoje o que é que o Capitão Wagner tem feito lá em Maracanaú? O capitão tem feito um programa para poder levar o medicamento até a casa da população. Ele está reformando praticamente 100% dos postos de saúde para poder dar uma nova vida e com investimento na saúde de Maracanaú. Maracanaú, ele tem um hospital que existem dois problemas, que é aí onde eu entro com a região metropolitana. Maracanaú, ele é referência para 400 mil habitantes, tá? E Caucaia também é referência para mais 250 mil, que é a questão do Cisvale, que é o consórcio Vale do Curu, tá? Que pega aquela região de São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba, ou seja, as duas estruturas não conseguem atender mais nem a cidade, tá? Nem a estrutura de Maracanaú consegue atender só Maracanaú, e nem a estrutura de Caucaia, que é o Hospital Abelardo Gadelha, consegue atender só Caucaia. Qual seria a saída? Eu vejo o seguinte, em 2013, o governador Camilo, quando nós ainda estávamos governador Cid, quando nós ainda estávamos na Copa, na preparatória da Copa do Mundo, foi prometido um hospital regional metropolitano. Aí era o penúltimo ano Era o penúltimo ano. Do segundo mandato do Cid. Exatamente. Então, foi prometido isso, né? O Camilo prometeu na campanha dele para governador, mas esse hospital não saiu. Até porque o custeio do hospital é quase o preço do equipamento. Tá? Nós estamos hoje aí com o hospital do Sertão Central funcionando a 50%. Nós estamos com o hospital que nós visitamos, estou dizendo isso porque nós visitamos. A comissão de deputados nós visitamos. Nós estamos aí com o hospital do Vale do Jaguaribe com 38%. Ou seja, construir é uma coisa, manter... Construir é uma coisa, manter é outra, e o custeio, para não ter essa ociosidade de leitos, tá aí. O governo não tem uma estratégia para isso. Está funcionando com o mínimo, do mínimo, do mínimo. E voltando aqui ao ponto inicial de nossa conversa de hoje, deputado, e isso custa dinheiro, né? Isso é orçamento, é receita. Se o Estado não se planejar minimamente... esse tipo de gargalo não vai ser resolvido, né? Olha, eu cheguei em um hospital e a primeira coisa que o médico chegou para mim e disse, deputado, eu queria informar o senhor que os nossos salários estão atrasados há 3 meses. Mas, deputado, eu dou plantão, eu tenho outros empregos, eu vou para outros locais, eu consigo sobreviver. Mas o maqueiro, a mocinha que faz a limpeza do hospital, eles não têm condição de passar 3 meses. Né? E aí eu fiz essa reclamação, isso ainda demorou 2 meses, aí o governo pagou 1 mês, depois pagou outro, mas fica sempre uma bola de neve. E eu não sei onde isso vai parar. Se ele tivesse pedindo 2 bilhões e 600 bilhões para se colocar a máquina em dia, e para as arrecadações do Estado seguir a regra de ouro do cidadão, que é nunca gastar mais do que o que ganha, aí teria até o apoio desse deputado independente. Entendi. Mas buscar um empréstimo de 2 bilhões e 600 milhões, sem ter uma programática para o Estado do Ceará, sem dizer como é que será esse investimento, com uma folha de 48% de tudo que se arrecada do Estado, nós estamos fadados a um fracasso. Usando aqui uma expressão um tanto quanto antiga, é uma espécie de nota promissória para o futuro, né? Sem nenhum retorno, né? Eu espero que os próximos governos né, já venham com um chip de organização. Entendi. Porque existem grandes técnicos no estado do Ceará, grandes técnicos. Inclusive eu quero falar de um aqui, que é o Maia Júnior, que pensa muito parecido com a minha logística organizacional. Ele montou o planejamento do Estado. Ele montou o planejamento e disse, vamos seguir aqui. E aí aí você vai seguindo, e por muitas vezes esse cara é o ruim. É o cara que diz, corta,
Puxa, não dá para a gente fazer isso. A arrecadação do Estado cai nos meses tais. Diminui isso aqui. Então, tudo isso tem que ser visto. Sim. Né? Às vezes, a vida pública tem que ir para uma tabela de Excel, né? Isso. O que é que entra, o que é que Isso. sai, né? Mas, deputado, gostei demais do papo, espero tê-lo aqui outras vezes. Chegamos aqui ao final da edição de uma forma muito bacana, o senhor falando, inclusive apontando para o futuro do Estado do Ceará, do futuro da Prefeitura de Fortaleza, etc. Muito obrigado pela visita, boa sorte na caminhada, parabéns aí pela coragem, pelo trabalho, as suas rápidas despedidas. Eu gostaria só de lhe agradecer, dizer que nós estamos à disposição. Dados técnicos é o que eu mais gosto, né? Pois não. Cada vez que você me chamar aqui para a gente falar de algo técnico, eu venho com o maior amor e respeito. E agradecer aos nossos telespectadores, né, que tiveram essa paciência também de nos escutar. Muito obrigado. Tá certo, deputado. Volte outras vezes. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.